Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Queridos irmãos e amigos, por volta do ano 3000 antes de Cristo, conforme registram os pergaminhos de papiro e a arqueologia, os egípcios já usavam alianças e anéis. Na época, as alianças eram feitas de cânhamo, que é uma planta mais resistente que o algodão. Eram feitas também de junco, raízes entrelaçadas, couro e metal. As alianças eram circulares, como sempre foram. E para os egípcios, o círculo era considerado um símbolo para a eternidade, um infinito sem começo nem fim. O vazio no centro da aliança representava um portal para o desconhecido. Quando Alexandre o Grande conquistou o Egito, levou esse costume para a Grécia. Na Grécia, algumas alianças serviam também de chaves para abrir cofres e cômodos onde os homens guardavam, armazenavam seus bens. E após o casamento, quando chegavam em frente à casa onde iam morar, a mulher era erguida ou pega no colo e era então entregue uma cópia da chave. Era como se o homem dissesse: tudo que tenho agora é seu, aqui está a chave. Desse costume grego surgiu a entrega da aliança quando se firma um sério compromisso com a mulher. E também o belo gesto de pegar no colo a futura esposa quando entra na casa. O uso da aliança foi também adotado pelos romanos, espalhou por toda a Europa e chegou até os nossos dias como um pacto de compromisso verdadeiro e sincero. Porque a aliança era e ainda o é usada na mão esquerda e no dedo anelar. Porque acreditavam que no quarto dedo, o dedo anelar, o dedo da mão esquerda, passava uma veia que ia direto ao coração, a chamada veia do amor. A ciência já deixou bem claro que essa tal veia do amor não existe. Mas o Papa Nicolau I, no ano 860 depois de Cristo, tornou obrigatório o uso da aliança na mão esquerda e no dedo anelar, como era o costume. A partir dessa data, passou a ser usada comumente entre os cristãos. É interessante notar que os chineses acreditavam que cada dedo da mão significava alguém da família. Por exemplo, o polegar simbolizava os pais. O dedo indicador simbolizava os irmãos. O dedo médio representava a própria pessoa. O dedo anelar representava esposo, esposa, e o mindinho simbolizava os filhos. Mas, apesar de todos esses belos simbolismos, em diversas culturas, a aliança era para mostrar a todos os demais pretendentes que aquela mulher não estava mais disponível, que ela tinha dono. A Bíblia, a palavra de Deus, apresenta algumas passagens bíblicas mostrando que alguns dos servos de Deus usaram anéis, o chamado sinete. O sinete era um anel usado pelas autoridades, reis, para legitimar documentos oficiais ou uma decisão real, e era usado no dedo mindinho.
Era colocado um pouco de cera derretida sobre o documento, sobre o decreto, e em seguida colocava-se o sinete sobre a cera. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 42, diz: E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Em Números, capítulo 31, versículo 50, quando fala das ofertas voluntárias dos capitães, existiam vários anéis. Em Esther, capítulo 8, versículo 2, diz: E tirou o rei o anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. Na parábola do filho pródigo, o pai tira o anel e entrega ao filho que retornou para o seu lar. Portanto, como já disse em um de nossos estudos, tudo aquilo que não foi passado por Deus à nação de Israel e que poderia atrapalhar, prejudicar a comunhão, o relacionamento com Deus, era considerado abominação. Tudo aquilo que não foi ensinado por Jesus, o Cristo e os apóstolos à igreja era condenado e combatido pelos apóstolos. Resumindo, e guardem bem o que vou dizer, todas as religiões, costumes e práticas que não tinham respaldo bíblico ou apoio, amparo bíblico na perspectiva cristã, eram consideradas religiões e costumes e práticas pagãs. Mas os apóstolos sabiam que existiam muitos costumes e práticas entre os cristãos que não foram ensinados por eles e não prejudicavam nem comprometia o relacionamento, a comunhão com Deus, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque esses costumes, essas práticas não eram associados a nenhum Deus pagão, abominável, e nem contrariava nenhum ensinamento bíblico. Foi por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, escreveu: examinai tudo, ou efetua uma observação ou investigação minuciosa e retende, guarda, conservai o que é bom. É o caso da aliança de casamento. Esse costume, queridos irmãos e amigos, compromete e enfraquece o que a palavra de Deus diz sobre o casamento? Não. Ele robustece, fortalece, exalta ainda mais o matrimônio. Esse costume, queridos irmãos e amigos, está associado a algum Deus pagão abominável? Não. Então, não há problema nenhum. Esse costume está relacionado com alguma prática e costume pagão, nojento? Não. Então vamos conservá-lo. Não há problema nenhum usar aliança de casamento. O primeiro milagre de Jesus, o Cristo, foi realizado em um casamento. Foi em Caná da Galileia. A Bíblia não diz se os noivos usavam ou não usavam alianças, mas já era um costume bastante conhecido. Mas se estivessem usando, podem ter certeza, não seriam recriminados por Jesus, o Cristo. Fiquem com Deus.
Um grande e carinhoso abraço.